A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. O seu Deus o protegeu.
quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para dar início ao nosso culto desta terça-feira e nós queremos iniciar este culto fazendo uma oração ao Senhor. E te convidamos para acompanhar conosco esta oração, estar em comunhão com o Senhor, para participar conosco deste culto. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, clamamos a Ti pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Queremos glorificar o Teu nome pela Tua presença e pedimos, Senhor Deus, que Tu nos aceites diante de Ti, dando-nos acesso à Tua presença. Dá-nos comunhão com o Senhor, nós clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora queremos te convidar para cantar um louvor ao Senhor. Nós estaremos entoando este louvor e após este louvor nós iremos entrar com o grupo dos pastores que irão transmitir o nosso assunto de hoje neste culto onde haverá a abordagem sobre o Conversas Bíblicas. Vamos então cantar louvando ao nosso Deus. Quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão ligados conosco no canal 126, TV aberta, ou no canal 85 da Sky, aqueles que também nos veem pelo YouTube, a todos a paz do Senhor. Nós vamos começar a conversar com os nossos irmãos acerca da palavra, a importância da palavra, da leitura da palavra, do conhecimento da palavra, o que é a palavra da vida, o que é a palavra viva. E nós estamos aqui com dois pastores que vão participar dessa nossa conversa. Pastor Fábio, que é o responsável pelo nosso Instituto Bíblico, responsável por todas aquelas aulas que são dadas para os obreiros, para os membros das igrejas, e também o pastor Alexandre Brasil, que é um dos nossos conselheiros lá do Conselho Presbiteral. Pastor Fábio. A paz do Senhor, pastor Amadeu, e a paz do Senhor a todos os que estão conosco aqui. Pastor Alexandre. Pastor Amadeu, Fábio, os demais participantes, que estão conosco nesse trabalho, todos eu saúdo com a paz do Senhor. Vamos começar com o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, o senhor começa sobre esse assunto que é muito importante para nós. Vamos lá, o assunto da palavra, não tem nem como dizer de importância, que a palavra é algo extraordinário. Isso aí, nós vamos discorrer muito nisso aí. Mas queremos inaugurar com um texto importante da palavra de Deus, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, que diz expressamente assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É uma exortação que era dada no caso especificamente a Timóteo, mas para que serve para todos nós, que apresentar-se diante de Deus aprovado. E a característica da aprovação é aquele que maneja, aquele que conhece, que sabe, que estuda e lê a palavra de Deus. Ele tem que, é a função do obreiro, do servo de Deus. Aqui fala do obreiro, mas não limita apenas ao obreiro, limita a todo fiel a conhecer a palavra de Deus, que é importante para a nossa vida espiritual e para a nossa instrumentalidade.
A palavra é um instrumento pelo qual Deus opera todo o seu propósito, né? Isso é importante, ou seja, desde o Gênesis, né? Quando ele diz haja luz, é a operação do verbo, tudo é a palavra. Quando a gente vê no Evangelho de João, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Toda a palavra é um instrumento, tanto na obra criadora quanto na obra redentora. Então, sem a palavra nós não temos referência, nós não sabemos para onde ir, e é preciso conhecer a palavra para que nós possamos dar sequência àquilo que o Senhor nos chamou, né? Todas as igrejas evangélicas, né, conhecidas, elas colocam lá no seu estatuto um artigo que diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Todas as igrejas, sem exceção, colocam esse artigo dizendo que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Na verdade, Nós sempre falamos sobre a palavra, existe a palavra inspirada, que nós vamos inicialmente falar sobre isso aqui, existe depois a palavra viva, que é outro assunto que nós vamos abordar aqui. Mas nesse início que o pastor Alexandre está falando, que é muito importante, é conhecer a palavra. Porque você, quando conhece, como é que você vai ter uma revelação? Você vai entrar num texto e você vai além da letra. Se você não conhece a letra, você tem que conhecer a letra para depois ir além da letra. Uma coisa extraordinária. A gente fala além da letra, né? Para mim ir além, eu tenho que alcançar pelo menos a letra para depois ultrapassá-la. Certo. E uma coisa importante, você falou sobre a Bíblia como regra, a única regra de fé e prática, sendo a palavra de Deus, que isso foi desde a Reforma Protestante, em que se definiu aos evangélicos, nós que somos evangélicos, né, os protestantes da época, que não havia outra regra de fé a não ser a palavra de Deus. A Bíblia é única, exclusivamente. Então, nós não atendemos à tradição, aquilo que é conceito humano, mas estritamente a Bíblia, a palavra de Deus. Então, essa importância extraordinária da palavra, que nós não temos nenhuma outra referência a não ser ela. Não tem nenhuma palavra, nenhum ensino, nenhum tipo de literatura que possa fazer frente à palavra de Deus, porque ela é única e exclusiva e toda a nossa fé está aqui nessa palavra, na Bíblia, a palavra de Deus. E por isso a importância de conhecermos, sabermos, como você disse, para depois ultrapassarmos. Se nós não chegarmos a ela, como é que você vai ultrapassar? Pastor Alexandre, o pastor Alexandre tem uma experiência muito interessante, porque desde a infância ele foi criado numa igreja tradicional e ele tinha o prêmio sobre estudar a palavra, sobre decorar alguma coisa da palavra, tinha que decorar um capítulo por dia ou por semana, não sei como é que é. Mas na maneira geral, pastor Alexandre, faz uma pequena síntese para nós da Bíblia, para todos. Vamos lá, o que o Amadeu disse aí, né? Nós somos educados, né? A educação nossa era de conhecer realmente a Bíblia. Então, novinho, nós já tínhamos lido a Bíblia toda lá e tinha repetidas vezes. E eu tenho, inclusive, guardado lá um livrozinho com a dedicatória lá. Você participou, você foi premiado aqui na época lá. Então, a gente tem até guardado com a dedicatória lá. Mas isso aí são histórias, né? Mas que não serviram até hoje o conhecimento da palavra. Então, nós vemos o que é a Bíblia. Então, a Bíblia, ela foi escrita, né? A Bíblia, né? Que foi inspirada, foi escrito todos os 66 livros. Nós temos aqui o Velho Testamento, Novo Testamento. Nós temos que conhecer isso, que às vezes as pessoas não têm noção do tempo e do espaço. Por que é importante saber nessa parte da Bíblia? Às vezes, quando você fala Sansão, outro fala Ezequias, Elias, em qual tempo eles viveram? Então, para quem não conhece a Bíblia, não tem um conhecimento da letra, ele fica meio perdido no tempo e no espaço. Então, quando você entrega, houve uma mensagem, o profeta Elias orou e o fogo desceu do céu. Mas quanto que foi isso? Foi no tempo de Abraão? Foi no tempo de Jesus? Foi no tempo de quem? Então, esse conhecimento nós precisamos ter. E temos condição disso. Então, nós vemos a Bíblia, a divisão dela, né? Velho e Novo Testamento. Tem os 5 livros da lei. Nós entramos no livro da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Depois nós entramos nos livros históricos. Né? Aí você vai lá, quando terminou lá do livro de Josué, que vai até o livro
Neemias, Esther, até o livro de Esther, é o último lá da história. Depois você entra nos poéticos, né, que vai de Jó até o livro de Cantares, são livros chamados poéticos. Depois você entra dos profetas, você vai de Isaías, vai até Malaquias, que são os livros. Você tem os chamados profetas maiores, profetas menores. E entre os profetas maiores, mas pelo tamanho do livro, não pelo tamanho do profeta. Mas aí é só uma coisa que eu sempre reclamei disso aí. Por que Daniel é incluído entre os profetas maiores? E o livro de Daniel ele é menor do que de Miqueias, então se for isso aí tinha que ser também. Mas talvez por causa do prestígio de Daniel ter colocado ele entre os profetas maiores, mas não tem. Aí depois você entra no Novo Testamento, são os 4 evangelhos, né, que tem Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que os 3 primeiros, chamados sinóticos, porque eles fazem uma mesma ótica, e João já faz uma ótica diferente, então são os 4 evangelhos. Depois você tem um livro histórico, que é o livro de Atos, depois você entra nas cartas, né, que vai de Romanos, e vão seguindo os livros, tá? Tem as cartas pessoais, a maioria é escrita por Paulo, outras não, e nós temos por excelência o livro profético, que é o livro de Apocalipse que nós temos. Essa aí é uma síntese da Bíblia, mas é importante o conteúdo de cada um desses, o tempo que cada um foi escrito e o tempo em que se viveu cada experiência dos servos de Deus do passado, que foi. E só não demorar muito, a Bíblia, a inspiração dela, a Bíblia foi ditada pelo Espírito Santo e os escritores escreveram aquilo que o Espírito Santo inspirou. Não foi inspirado, foi colocado, catalogado aqui, colocado aqui pelo Espírito Santo, com autoridade dada pelo Espírito Santo, para que isso fosse escrito, compilado e chegasse até nós. Os irmãos estão percebendo que nós estamos falando inicialmente da palavra da vida. A palavra da vida, como vocês têm ouvido, nós temos falado, e é uma coisa que nós temos batido nos nossos seminários. Então, nós estamos falando daquilo que é a palavra inspirada. Conhecer essa palavra, né? ter o entendimento, porque nós só podemos ir além da letra, mas a gente precisa conhecer a letra. Então, criar o hábito de ler a palavra, de ver a palavra, não é? Isso é importante, o conhecimento da palavra, porque a palavra ela enriquece, é isso que o pastor está falando sobre tudo isso. E a palavra, por si só, ela tem alguma coisa especial. E por isso, há uma coisa... Veja, nós sempre falamos que a doutrina que nós pregamos, ela emerge da palavra. Quer dizer, toda a fonte de doutrina da igreja verdadeira está na palavra. Não é como o pastor Alexandre falou, não é um livro qualquer, é a palavra, a fonte. Agora, então nós temos que ir na palavra, porque a doutrina está na palavra. Agora, é claro que esse ir à palavra tem que ser conduzido pelo Espírito Santo, para que a gente então entre, ao tomar contato com a letra, a gente possa ir além da letra, pela operação do Espírito Santo. E é isso que nós vamos ver a partir na continuação desse trabalho. Há um aspecto muito importante, foi citado aqui uma das teses de Lutero, né, que é a Bíblia como única regra de fé e prática, né? E o texto que é usado aqui, Lutero usou, está em 2 Timóteo capítulo 3, diz assim, toda escritura divinamente inspirada. Ou seja, mostrando que a inspiração na escritura é fundamental, é o primeiro passo. Por quê? Porque viriam também outras inserções, principalmente depois de Lutero, né? Os livros apócrifos iriam vir também, que não eram inspirados, não faziam parte do cânon. Mas o que é importante, que eu quero ressaltar, é o seguinte: a escritura divinamente inspirada está aqui. É proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, quando o obreiro, que maneja bem a palavra, né, ele tem que ter essa consciência. Como o pastor Alexandre colocou, Madeu aqui colocou, ele tem que ter esse conhecimento. Pedro disse assim, crescei em conhecimento, mas também crescer em graça. O pastor Gedeuti fala naquela live que ele estava falando sobre dia de descanso, né? Então, as inserções bíblicas que colocam ali e o desenvolvimento daquilo
Não é só você citar que é isso, aquilo, mas é você citar o texto bíblico e você desenvolver. Por exemplo, quando você fala em certos aspectos doutrinários, o descanso, o dia de descanso, então Jesus é o nosso descanso e tal. Então, para você desenvolver isso, é necessário que você conheça o texto, para poder você desenvolver isso. Você, por exemplo, se você vai ter uma conversa, o irmão está evangelizando, ele vai participar de alguma conversa. Às vezes há um questionamento, ele tem que conhecer a palavra para dizer onde está a palavra, dar o endereço, né? O pastor Dodge falava muito isso, né? Citar o endereço daquilo. Então mas por que isso? Por que você diz isso? Então você tem que conhecer a palavra para dizer, não, está aqui ó, na palavra. Há certas coisas que você pode dizer só se você estiver lendo a palavra. Por exemplo, quando você cita algumas palavras, você está às vezes, né, coisas que você não são boas você citar. Mas quando você lê no texto, está tudo bem porque está na palavra, não tem dificuldade, faz parte da palavra. É diferente, não é? O importante, qual o Fábio falou aí, você também falou, sobre toda a doutrina que emerge da palavra. Tudo que nós vivemos, pregamos, nós temos a base bíblica. Quando nós dissemos Jesus ressuscitou, nós temos base bíblica para dizer isso. Dons espirituais, nós temos base bíblica para dizer isso. Quando você fala que a igreja vai ser arrebatada, nós temos base bíblica para dizer isso. É diferente daqueles que usam a tradição. A tradição, ela usa os dogmas que são diferentes daquilo que está na palavra. Então, o dogma de uma religião pode dizer, olha, fulano ressuscitou e foi assunto aos céus. Onde que está na Bíblia? Não vai encontrar. Eles vão encontrar onde? Vão encontrar na história, na tradição, mas na palavra não tem. Então, se não está na palavra, está despida de autoridade. Não existe. A única que dá autoridade para qualquer doutrina é a palavra. Saiu da palavra, fica fácil. Como você diz o seguinte, porque dia de descanso, nós falamos, porque dia de guarda. Qual que é o dia de guarda nosso? Nós temos base bíblica para dizer onde está os nossos descansos. Porque você pega na palavra, está escrito aqui, e você doutrinariamente encontra aqui. Você não cria isso. Vou imaginar desta forma, vou imaginar que existe dom espiritual, vou imaginar que existe batismo com o Espírito Santo. Não. Nós temos base bíblica, identificamos isso na palavra e sabemos onde está e sabemos transmitir. Toda doutrina emerge da palavra. Quer dizer, você não pode... E é isso que tem sido dito. Por exemplo, a EBD, quer dizer, você diz assim, então vamos lá, o que é a EBD? Nós partimos da palavra, por exemplo, você cita o texto ali, é letra, tudo bem, mas você tem que conhecer o texto para poder você ir além do que está ali. Há um texto muito interessante, Fábio e Alexandre, no Salmo 119, que diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu sempre achei muito interessante isso, porque lâmpada para os pés, quer dizer, na verdade, a palavra em si, como letra, ela já te instrui. Ela cria em você uma regra. É isso, por isso que Lutero falou. Uma regra salutar, inclusive, né? Saudável. Uma regra saudável. Então, ela, como letra, ela cria uma regra. Então, ela mostra onde você está. A palavra é lâmpada para os meus pés. Quer dizer, então, ela é uma regra de fé e prática. Ela diz para você que você não pode... Você falou, os dogmas, eles estão fora da palavra, porque... Exatamente, porque é uma coisa racional. Agora, a palavra, lâmpada para os meus pés, quer dizer, aquilo que mostra onde você está. Agora, quando ela diz assim, luz para o caminho, aí já é a dinâmica dela, é onde nós vamos entrar depois, quando nós falarmos sobre a palavra viva, que é uma outra coisa que nós vamos conversar aqui. Esse texto está dentro do processo, né, de salvação. É exatamente, a palavra posiciona o homem dentro de uma referência que ele não tem, que a referência da palavra é a herança que nós recebemos quando nós começamos a tomar o contato com a palavra. E o processo ele vem depois, que vai ser falado aí, né? É a questão da palavra viva, é a ação do Espírito Santo que opera na palavra. Agora eu queria levantar um assunto ainda com vocês, que
A palavra toda, quer dizer, a palavra tinha um Velho Testamento e tal, já no tempo de Jesus tinha a Septuaginta, que era o Velho Testamento traduzido para o grego popular naquela época, na época do Império Greco-Macedônico. No tempo de Jesus já tinha o Velho Testamento. E no primeiro século surgiu todo o Novo Testamento, os evangelhos, depois o livro histórico que é o de Atos, depois as cartas e o último livro que é o de Apocalipse. Todo o cânon do Novo Testamento começa no primeiro século. Vocês vão ouvir alguém dizer uma frase, né? Aí alguma coisa. Não, mas a igreja, citando a igreja como o cristianismo, porque o título de igreja, né, como acontece aí, veio depois do Império Romano. Então, não, a palavra, eu já vi isso, a igreja é maior do que a palavra, porque a igreja foi que gerou a palavra, não essa igreja que se diz aí. A palavra foi gerada no primeiro século. A igreja que se menciona genericamente aí não é a igreja primitiva. Aquela igreja é depois do século IV, que é depois do Império Romano, depois de Constantino e Teodósio. Então isso é muito importante para os irmãos entenderem e meditarem nisso. O cânon, a estrutura do cânon fechou praticamente no primeiro século, com a última, que era o livro de Apocalipse, que foi o último discípulo, né, que morreu, que foi João. E é exatamente em cima dessa estrutura que a igreja saiu. Paulo doutrinou a igreja, já tinha as biografias do Senhor Jesus, o Velho Testamento já traduzido para o grego, né, pela Septuaginta. Então toda a estrutura já estava estabelecida, que era o legado, a herança para nós caminharmos desde o início. O batismo com o Espírito Santo veio, né, no ano ali, o Pentecostes, aconteceu e toda a estrutura para a igreja prosseguir foi dada. E a palavra sempre foi a referência, né? Agora nós vamos, uma coisa que vou conversar com vocês agora é o seguinte, para a gente fazer uma ponte disso que é a palavra da vida, que nós estamos falando aqui, né? Toda a palavra, a inspiração da palavra, a palavra como regra de fé e prática, a necessidade do irmão ler a palavra, conhecer a letra, para depois ir além da letra. Isso tudo nós estamos tratando aqui hoje é muito importante. Mas eu queria conversar com vocês, e é uma ponte para o que nós vamos falar depois no segundo programa sobre a palavra viva. Houve uma tentativa, isso eu quero abrir para conversar com vocês aqui, fazendo o desfecho desse programa, de destruir a palavra, né? Porque, primeiro, aí você tinha que destruir o cânon cristão. Qual foi a primeira iniciativa do adversário para destruir o cânon? Primeiro, matar a igreja. Se ele matasse a igreja, qual o registro que tinha das revelações que o Senhor tinha dado, da doutrina que tinha sido dada para aquela igreja? Ela teria desaparecido com ela na morte da igreja, né? E o que não aconteceu. É até interessante, você vê, eu sempre falo, isso aqui é uma parte em cima dele. Se nós estamos hoje aqui, com a Bíblia aberta aqui, nós devemos aos nossos irmãos que foram mortos desde o início. Nós devemos isso a eles. Se eles não fossem fiéis, teria extinta a palavra e hoje nós não teríamos isso aqui. Então eles foram fiéis, eles perseveraram. A igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, aquela igreja que é responsável por isso aqui, porque é ela que deu o sangue, deu a vida, deu tudo para que essa palavra fosse preservada. Então nós devemos isso a eles. E isso nos traz uma responsabilidade muito grande, que nós não podemos retê-la somente conosco. Nós temos o dever de transmiti-la para frente, da mesma maneira que ela graciosamente chegou a nós, para nós graciosamente, para com um custo elevadíssimo por nossos irmãos do passado, nós temos o dever de transmiti-la para frente, para eles darem valor a isso aqui, o valor que é isso extraordinário, que é a palavra de Deus. Agora, aí veja só agora, Fábio comentar. Então, a intenção de destruir
de acabar com a palavra matando a igreja. Isso não aconteceu. Aí a segunda fase, o que o adversário fez? Ele escondeu a palavra, né? Enterrou, sepultou a palavra, né? Nos mosteiros, nos conventos e tal, sepultou a palavra. Aí vem aquilo que depois o pastor Gilson vai falar quando estuda as 7 cartas, a igreja de Sardes, quando vem a reforma religiosa e a palavra é resgatada, o tesouro escondido. Muito bem. Só uma coisa interessante, que a gente está falando lá no passado, mas vamos ver no presente, que quando eu era menino, e é isso que eu as quero... pessoas veem assim, eles podiam o seguinte, não, rapaz, você não pode ler a Bíblia, não, se você ler a Bíblia você fica doido. Então você ouvia muitas pessoas dizerem isso. Exato. Você vê que a mente, você vai lá para os mosteiros agora. Mas quer ver uma coisa? Só concluir aqui. Então veja só, Lutero abre, quer dizer, Deus usa Lutero ali para resgatar a palavra. Quer dizer, na verdade, o resgate da palavra, o pastor Reduti falou isso uma vez, há uns 3 anos atrás, na comemoração da Reforma, quando o Lutero não entendeu o que ele fez. Ele resgatou, quando ele resgata, quando ele faz a reforma religiosa, ele não foi protestante, ele resgata a fé que tinha se tornado pagã, né? Mística, supersticiosa, resgata a fé verdadeira. Muito bem. Mas, e é esse que é a ponte que nós vamos fazer para o próximo programa. Nos nossos dias, o adversário fez a coisa mais grave com a palavra, que é o assunto do nosso próximo programa, a secularização da palavra. O que acho mais... Uma coisa interessante, Amadeu, sobre a secularização, que não é comum, né? Nós temos um jargão, né? um vocabulário próprio. Né? Secularizar é colocar a palavra dentro das 4 medidas da obra criadora. É esse assunto que nós vamos falar no próximo programa. Nós vamos agora, irmãos, nós falamos tudo aqui sobre a palavra da vida, não é? A inspiração da palavra, a letra, tudo mais. No próximo, nós então vamos agora, de posse da palavra, do conhecimento da palavra, da inspiração e tudo isso, nós vamos agora, na próxima, falarmos sobre a necessidade agora de nós entrarmos com o conhecimento da palavra, que todo crente vai ter que ter, os irmãos, os obreiros, aqueles que vão... Agora, para nós falarmos sobre além da letra, que é a palavra viva. Amém? Pastor Fábio. Amém. A paz do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos aí na leitura da palavra, no conhecimento. Pastor Alexandre. Bem, a paz do Senhor, aguardamos no próximo, na sequência, Amém. Todos juntos. Até a próxima, irmãos, a paz do Senhor. Em tuas pisadas coloco os teus pés, assim bem firmados não vacilarei. Os teus preceitos, Senhor, os guardei, as tuas palavras são meu alimento. Viver na tua obra é o meu sustento. Que bom, Senhor, conhecer a Jesus, caminho, vida, verdade e luz. Que bom, Senhor, conhecer a Jesus, caminho, vida, verdade e luz. Em tuas pisadas coloco os teus pés, assim bem firmados não vacilarei. Os teus preceitos, Senhor, os guardei, as tuas palavras são meu alimento. Viver na tua obra é o meu sustento. Que bom, Senhor, conhecer a Jesus, caminho, vida, verdade e luz. Que bom, Senhor, conhecer a Jesus, caminho, vida, verdade e luz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos ao nosso Deus e bendizemos ao Senhor porque pudemos hoje aprender um pouco mais da palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor. Isso é motivo de adoração ao nome do nosso Deus. Por isso,
Ao encerrar este culto, nós vamos agora te convidar para nós orarmos ao Senhor neste encerramento, glorificando ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, glorificamos a Ti, pela bênção da Tua palavra, do Teu ensino, daquilo que Tu, nesta noite, Senhor, enriqueceste o nosso coração através do alimento da Tua palavra. Por isso nós oramos e glorificamos a Ti, e em nome de Jesus dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Aguardamos assim a sua participação mais uma vez no Conversas Bíblicas na próxima semana, se Deus quiser. Até lá e a paz do Senhor Jesus.